Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais no Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023, no Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Como vencer a ansiedade em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o nome do Santo Deus? Glórias a Deus, que maravilha estarmos na presença do nosso Deus, do nosso Pai, do Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso. Estarmos aqui vencendo, né? Vencemos já mais uma semana, e cada semana, cada dia é um desafio na vida do cristão, viu? Deus, ele não chama, não tem compromisso com os covardes, só com os valentes, não é verdade? Por isso nós estamos aqui, porque nós confiamos no Senhor e nós perseveramos e não desistimos. Glórias a Deus por mais uma semana. Vamos estar nesse momento agora orando, agradecendo a Deus por essa semana que se foi, e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com mais uma semana. Hoje, primeiro culto da semana, domingo, primeiro dia, né? Segunda-feira, segundo dia, terceiro dia, e é assim que vai. Vamos vencendo de glória em glória. Terça-feira tem culto para nos fortalecer, quarta da bênção, né? Para nos fortalecer, e é assim que nós vamos vencendo, de glória em glória em glória, nós vamos vencendo as nossas lutas, as nossas pelejas, amém? Vamos já estar orando o nome do Senhor Jesus. Peço a você que está online agora, também curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Pai, estamos aqui no Teu nome, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Por isso, nós queremos aqui, Senhor, Te agradecer por mais uma semana. Obrigado, Pai. Perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos apresentar diante de Ti, Pai, com um coração quebrantado, um coração humilde, que nós possamos, aleluia, receber a ajuda do Senhor, a unção do Senhor nessa noite, para estar ministrando esse culto ao Teu coração. Nos ajuda, Pai, usa a minha vida, fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com os Teus servos, fala, meu Pai, com cada um que tem buscado do Senhor uma resposta, Pai. Fala com os Teus filhos nesta noite, Pai. Dá-nos um culto abençoado. Receba, Pai, todo louvor e toda adoração que nós vamos entoar ao Teu coração, ministrar ao Teu coração. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui.
Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Amém? Peço a você que está nos ouvindo online, não deixe que nada venha distrair você. Amém? Eu não sei se você se programou, se preparou, né, para esse culto de hoje, mas como eu sempre digo, o culto de domingo é um culto muito especial, assim como os outros, né? E o culto de domingo, ele é um culto que vai abrir portas, né? Vai nos dar as armas certas para a gente vencer mais uma semana, né? Com a bênção de Deus. Então, você que se preparou para isso, não deixe que ninguém venha distrair você, ninguém venha atrapalhar esse tempo precioso que você preparou para o Senhor, para se encontrar com Deus, para entrar na sala do trono, falar das suas dificuldades, agradecer pelas bênçãos, né? É o momento de se encontrar com Deus, quando nós vamos à casa de Deus, né? Quando nós se reunimos. A palavra de Deus diz que, Jesus diz que onde estiver 2 ou 3 no nome dele, ele estará presente, né? Aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, ele está presente. Ele está presente aqui, está presente aí contigo, né? Você juntamente com a sua família, creia que o Senhor está aí, está do seu lado. Ele está, aleluia, de braços abertos para receber a sua oração, para receber o seu louvor. Ele está de ouvidos inclinados para ouvir o seu louvor nesta noite. Então não deixe que nada, nem coisas e nem pessoas venha atrapalhar esse tempo precioso na presença de Deus. Vamos louvar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração, Senhor. Oh, Pai, ouve as nossas súplicas. Ouve o nosso clamor nesta noite, Senhor. Aleluias. Feche os seus olhos, igreja, e adore ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Tu me conheces demais. Sabes do que eu preciso, que eu necessito do verdadeiro amor. Cante isso, igreja. Preciso sentir seu abraço. Meu Deus, nós precisamos do teu abraço. Ser perdoado, por ti tocado, ser totalmente seu. Aleluia. Na madrugada, quando eu oro, sinto sua presença, eu choro, mesmo sem te ver. Na madrugada, quando eu oro, sinto sua presença, eu choro, mesmo sem te ver. Declare esse louvor ao Senhor nessa noite. Mas eu escuto a sua voz dizendo assim: venha, filho amado, eu estou aqui. Nunca me abandone, não saia da minha presença, pois a diferença é se entregar de corpo, alma e coração. Aleluia. Fale com Deus nessa noite. Fale com Ele. Preciso sentir seu abraço, ser perdoado, por ti tocado, ser totalmente seu. Na madrugada, quando eu oro,
corpo, alma e coração. Se entregue nessa noite. Aleluia. Porque te abate. Diga para sua alma nessa hora. Minha alma. E te comove. Perdendo a calma. Diga para ela, não tenha medo. Não tenhas medo. Em Cristo espera. Porque vencendo. Jesus virá. Canta. Mas eu escuto a sua voz dizendo assim: venha, filho amado, eu estou aqui. Não abandone, não sai da minha presença. Escute a voz do Senhor nessa noite. A diferença é se entregar de corpo, alma e coração. Aleluia. Pois a diferença é se entregar de corpo, alma e coração. Aleluia. Só os que se entregaram de corpo, alma e coração. Adore ao Senhor nessa noite. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso nessa noite. Aleluia. Hoje é noite de vitória, é noite de bênção, é noite de poder, de graça, de unção, noite de cura. Aleluia. Então somente foque na adoração. E Deus tem vitória para o seu povo nessa noite. Aleluia. Escute. Eu não vou sair daqui. Diga para ele nessa noite: eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. É na tua presença o nosso lugar, Senhor. Eu desejo é te servir. Sim, meu Deus, esse é o nosso desejo, te servir. Faz em mim o teu altar. Nada é aleluia, mais importante, não nada há é mais nada importante, aqui. não há nada aqui. Eu queira mais, Eu queira mais. Traz o céu. Aleluia. Se não quiser, faz a terra subir. Com tua glória. Com tua glória, envolve-me. Envolve no Senhor. Peça para ele, sopra o teu vento aqui, Jesus. Sopra o teu vento aqui. Toma Vem todo encher esse esse lugar. lugar. Santo Espírito Enche a nossa casa, de a nossa Deus, vida, vem com o nosso fogo ser, a batizar. nossa alma, o nosso coração, meu Deus. Aleluia. Enche a nossa mente, meu Pai, para que a nossa mente não esteja vazia. Enche a nossa casa, a nossa vida nesta noite, Jesus. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama-nos com teu fogo, Jesus. Vai queimando o pecado, vai queimando a tristeza, a angústia, vai queimando a depressão, vai queimando a ansiedade, vai queimando, Jesus. Aleluia! Vamos, igreja, cante isso! Nada é Mais importante, não há nada Não há aqui. nada. Eu quero amar. não há nada que nós queremos mais do que a tua presença. Se não Abre o quiser, céu pra faz nós, a Jesus. terra subir. E se não for possível, Jesus, faz a terra subir. Peça pra ele, envolve-me. Vamos, igreja, peça pra ele, envolve no Senhor. Envolve-me.
batizar com fogo. Só Ele tem poder de batizar com fogo. E se você deseja ser batizado com esse Espírito, saiba que Ele também é interessado em lhe batizar com fogo, inflamar você, fazer uma tocha viva nas mãos dele. Então, se arde esse desejo no teu coração, aonde você estiver agora, levante as suas mãos o mais alto que você puder, arranque lá da tua alma e diga: e vem inflamar, e vem inflamar todo. Aleluia. Ora calaba, ora ma. E vem. Isso, vai, vai, vai. Ame. Todo. Oh. E vem inflamar. Sim, meu Deus. Aleluia. Vai, pede. E vem inflamar. 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 E vem inflamar todo esse. Mais uma vez, vai. E vem inflamar todo esse Aleluia. lugar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, por tua presença nesta noite. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus, agora com os nossos dízimos e oferta. Convido a todos para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 19 a Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, que diz assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e aonde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem roubar. Não podem arrombar e roubar. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o seu coração, ou o coração de vocês. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus, igreja, por essa palavra. Uma palavra muito poderosa, onde o Senhor fala das intenções, das prioridades do nosso coração, né? E Ele pergunta nessa noite: qual é a sua prioridade? A sua prioridade está no reino de Deus, porque Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós nos importamos com as coisas de Deus, Deus, Ele se importa também com as nossas necessidades. Da mesma forma que a oração do Pai Nosso, né, fala que nós temos que perdoa-nos assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Primeiro eu perdoo, o Senhor me perdoa, né? Primeiro eu dou e depois o Senhor me dá, né? Então Ele diz aqui: se o seu coração está na terra, nas coisas terrenas, nas riquezas desse mundo, o céu não é para você, né? O seu coração está nas coisas terrenas. Mas se o teu coração, a sua prioridade está no reino de Deus, é sinal de que o seu coração está no céu, o seu coração está no reino de Deus. E é claro que uma vez que nós nos importamos com as coisas de Deus, com o reino de Deus, o reino de Deus é nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. Quando se fala de reino, é chegado o reino de Deus, é chegada a vontade de Deus na terra, porque todo reino, toda realeza tem um rei, e esse rei, nesse reinado desse rei, tem desejos, vontades, né, interesses de um rei,
que são estabelecidos e tem que ser cumprido a vontade do rei, né? Então o reino de Deus no mundo espiritual é isso, é a vontade de Deus, é as leis, é a vontade, os interesses desse rei tem que ser cumprido, são vontades, desejos, ordens, né? Estabelecidas para o mundo, para a humanidade, que tem que ser obedecida. Isso é o reino de Deus. Então, se eu me preocupo em obedecer, se eu me preocupo em servir a Deus, se eu me preocupo com a obra de Deus, se eu me preocupo com os interesses de Deus, que é salvar o mundo, de que a obra cresça, que a obra vá mais longe, que a obra não pare, que a obra continue até a vinda do Senhor Jesus, né? Porque a pregação do evangelho vai se findar quando Jesus voltar, né? O louvor vai permanecer, quem louva aqui na terra vai continuar louvando no céu, mas a pregação do evangelho, o evangelismo, tudo isso vai acabar, né? Então é preciso que nós viemos pregar o evangelho, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E todo aquele que nele crê será salvo, né? E se eu creio, eu obedeço. Quem diz que crê, mas não obedece, não crê coisa nenhuma, isso é balela. E muita gente fala, mas eu creio, nossa, eu creio, chega a estremer. Isso é igual ao diabo, o diabo treme que estremece, mas ele não obedece, né? Então esse negócio de falar que crê em Deus, mas não faz a vontade de Deus, não se preocupa com o reino de Deus, né? A palavra de Deus diz aqui, não ajuntem tesouro aqui na terra, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e roubam, né? Aí no 20 diz, pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não arrombam, né? Não podem arrombar e nem roubá-las, pois aonde estiver as suas riquezas, aí também estará o coração de vocês. É assim que diz a palavra. Então, se você se preocupa com o reino de Deus, se você se interessa com as coisas de Deus, você tenha certeza que Deus, ele jamais, ele vai ver alguém fazendo a vontade dele e ele simplesmente ignorar as nossas vontades. Ele não faz isso, igreja. Muito pelo contrário, muitas vezes Deus, ele dá muitos escapes. Deus, ele é misericordioso, ele vai lá, não deixa a pessoa passar fome, vai lá, não deixa a pessoa morrer. Ele permite a doença, permite dificuldade, mas ele não deixa morrer porque ele é bom, né? Mas a pessoa que se preocupa com os interesses de Deus, em fazer a vontade de Deus, olha, Deus, ele fica todo cheio de vontade de abençoar e de realizar os desejos do coração dessa pessoa, quando é um desejo bom. Se for um desejo que está contra a vontade de Deus, claro que Deus não vai realizar, não é verdade? Então, se você se preocupa com o reino de Deus, aleluia, está disposto a abençoar esta obra, já está disponível, aí você que está pelo YouTube, já está disponível aí o código QR Code aí na tela, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí para esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você está pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo Radiosnet, ouvindo a nossa rádio, é só você clicar em contatos. Você clica em contatos aí você vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, que é o mesmo que eu atendo aqui, e lá tem a chave Pix para você estar contribuindo. Se você estiver nos ouvindo pelo site, que é esse link que eu mando aí, né, nos grupos de WhatsApp, esse link aí é o link do site. Se você estiver nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu, lá no topo, lá no cantinho, tem três listrinhas assim, ó, que ali é o menu, ele está minimizado, né? Ali aquelas 3 listrinhas ali é o menu minimizado. Você clica ali nas 3 listinhas, vai abrir o menu e vai estar lá escrito igreja, né? Entre várias opções está escrito igreja. Você clica na igreja, clicando na igreja, você vai na opção dízimos e oferta e aí você vai ter acesso aos dados bancários que você está contribuindo, tá bom? Glórias a Deus. Então, vamos já louvar ao Senhor com mais um louvor. Esse louvor é muito poderoso aqui da nossa querida irmã Maria Massal, esse louvor que fala de cura, né? Glórias a Deus, fala da provisão de Deus, do agir de Deus. Presta atenção à letra desse louvor e declare a letra desse louvor para a sua vida. Enquanto isso, também adoramos com os nossos dízimos e oferta para a glória de Deus. Aleluias. Noites não duram para
para sempre. É, Jesus. Tempestade vem, logo vai. Assusta mesmo, eu sei. Mas por incrível que pareça, isso é normal. Choro também é como a noite. Ainda que demore, um dia logo vem, trazendo renovo, esperança também. Aleluia. Não é porque você não pode ver, aleluia, que nada está acontecendo. Olha aí. Ele tem cuidado de tudo. Sim, meu Ele Deus, eu tem creio. cuidado de tudo. É desse jeito. Faz tanto tempo que desanimou, mas a promessa está de pé e está valendo. Ele tem cuidado de tudo. Sim, meu Deus. De tudo. Deus é socorro bem presente. Ele é amigo em todo tempo. Não tem como dar errado. Sim, meu Deus, Não tem nós como cremos. dar errado. Deus dará ordem aos seus anjos para livrar e guardar teus passos. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É impossível dar errado quando Deus está ao nosso lado. Aleluia, glória a Deus. Deus te veste, te sustenta, Sim, te Jesus. protege, Ele não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege. Esse é o Deus que Ele nós não servimos. esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus é socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente na amigo em todo tempo. Não tem como dar errado. Não tem como Não dar tem errado. como dar errado. Ele é fiel. Deus dará ordem aos seus anjos para livrar. Ele dará E ordem aos seus guardar teus anjos. passos. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É impossível dar errado quando Deus Aleluia. está ao nosso lado. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Já está orando ao nosso Deus pela provisão do nosso Pai eterno. Aleluia, pelo pão de cada dia, pela fidelidade do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo, é no Teu nome, Pai, que estamos aqui mais uma vez, Pai, para dizer que nós Te amamos, Pai. Não estamos aqui, Pai, por obrigação. Não contribuímos, Pai, por obrigação. Contribuímos porque o Senhor merece a honra, a glória, o louvor, a adoração. O Senhor merece, Pai, a primeira parte de tudo que o Senhor nos entrega. E fazemos isso, Pai, porque somos gratos a Ti. Fazemos isso, Pai, porque reconhecemos que tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, Pai. Nós sabemos, Pai, cremos, Pai, que as portas abertas, aleluia, é o Senhor quem abre. E nós sabemos também, Pai, que as portas fechadas é o Senhor que fecha, Pai. Uma porta fechada que o Senhor não pode abrir, Pai, ou não quer abrir. Ninguém pode abrir a porta que o Senhor fecha. Mas também a porta que o Senhor abre, ninguém, capeta, diabo, demônio nenhum pode fechar a porta que o Senhor abre, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, continua, Pai, com as portas arreganhadas para os teus filhos, aqueles que te servem, que te louvam, que te exaltam, que te adoram, que te honram, Pai. Que as portas continuem escancaradas, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E que os seus filhos possam, Pai, colher, aleluia, abundantemente, Pai, cada semente que tem plantado no reino do Senhor, na obra do Senhor, que todos possam colher, Pai, em dobro, aleluia,
de acordo à colheita de cada um, Pai, eles venham colher, aleluia, porque o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor não fica devendo nada para ninguém. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E que a Igreja Nova Aliança com Cristo, Pai, venha ser uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer muitas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pai, também quero estar já nesse momento orando para estar trazendo a palavra do Senhor. Seja conosco, Pai. Revela a tua palavra no íntimo e no profundo dos nossos corações nesta noite, Pai. Toma a minha boca, toma a minha vida, fala comigo, fala com a tua igreja, prepara os corações da tua igreja para receber a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu tomar mais um pouco de água aqui. Então já está na tela aí para vocês o tema de hoje, né? Como já foi dito, o tema de hoje é como vencer a ansiedade em Cristo Jesus. Amém? Igreja, muitos buscam vencer a ansiedade, né? Esse é um tema muito poderoso, muito relevante, né? Porque muitos buscam vencer a ansiedade em coisas, muitos querem esparecer, procuram de repente viajar, procuram comprar roupas novas, procuram, né, mudar um pouco a rotina, né? E tentam, enfim, de várias maneiras vencer a ansiedade, né? Aleluia. Mas o tema é como vencer a ansiedade em Cristo Jesus, porque quando a palavra diz sem mim nada podeis fazer, isso é muito poderoso, igreja. Quantas vezes, né, nós queremos, por não querer se aproximar de Deus, a gente tenta vencer as nossas guerras sozinho. Aquele que tem vício tenta vencer o vício sozinho, né? Aquele que tem desejos da natureza humana que são tomados muitas vezes, né, pelos seus próprios desejos, eles são tomados pelos seus próprios desejos, não conseguem se conter e querem, né, conseguir uma mudança. Mas, igreja, a palavra é muito poderosa quando diz sem mim nada podeis fazer. E é muito poderoso, igreja, é muito poderoso, né? Profissionais, né, que tem esse chamado, né? Junto com a profissão, né? Junto com a profissão, médicos, doutores, psicólogos, né, que tem o dom, o chamado, né, para curar vidas com a ajuda de Cristo, com a ajuda do poder de Deus, da unção de Deus que está na vida de um profissional. Igual hoje, igual ontem nós vimos, né, o médico, esqueci o nome dele agora, meu pai, não queria esquecer, o doutor, se a pastora Camila se lembrar aí, manda para mim aqui, pastora. Doutor Fernando Lemos, se não me engano, doutor Fernando Lemos, um médico muito conhecido na internet, ele professando a sua fé de maneira clara, né? Claro que a gente não pode misturar, mas sempre que Deus der oportunidade, igreja, nós não podemos ser omissos, porque todos que usam, todos que, aleluia, aproveitam da oportunidade, né, para usar esse poder que nós temos em Cristo Jesus, os resultados são bem mais rápidos, os resultados são melhores, né? Acho que é por isso, não tenho certeza, que é por isso que a doutora Camila Gomes tem tido tanto sucesso no seu ministério, no seu trabalho, na sua profissão, porque ela não tem sido omissa, né? Não tem sido omissa quando vê a necessidade, né, e a oportunidade, e é por isso que tantas pessoas hoje têm buscado, né, o trabalho dela, porque igreja é muito poderoso, não dá para ignorar isso, não dá para ignorar esse poder que não está em nós, esse poder está em Cristo Jesus, esse poder está em Cristo Jesus, amém? Então é disso que nós vamos estar falando hoje, né? De como vencer a ansiedade em Cristo Jesus, com a ajuda dele, né? Tem muitos que buscam sem a ajuda de Cristo, vai melhorar, se pega um profissional aí como a pastora Camila, que é muito boa, né, para a glória de Deus, não para dar glória para ela, mas para a glória de Deus, né, vai
melhorar, vai tratar. Mas com a ajuda de Cristo é muito melhor, igreja. É muito melhor, né? Quando a pessoa é uma pessoa que já se entregou para Cristo, é uma pessoa que, né, já tem a sua fé ali comprometida com o Senhor, é tudo mais rápido e Cristo é quem nos dá a força. Ele é uma fonte de força para vencermos não só a ansiedade, mas qualquer tipo, né, de problema. Jesus, ele é a fonte de força. Ele é uma fonte de força para nos ajudar a vencer as nossas lutas, as nossas pelejas, as nossas guerras. E nós muitas vezes deixamos de buscar essa força nele para buscar em outras coisas. O dinheiro não pode nos fortalecer, né? Os prazeres dessa vida não podem nos fortalecer. Muitas vezes nós conseguimos tudo, comer no melhor restaurante, né? Adquirimos bens, coisas caras, né? Que muitas vezes muitas pessoas não têm condição de ter, né? Nós adquirimos, mas sem a ajuda de Deus não vai preencher o vazio da nossa alma. Amém? Então, glórias a Deus. Vamos já aqui para o nosso primeiro banner. Nós vamos estar lendo a nossa introdução e já vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus para que nos dá respaldo dentro desse tema hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estou tendo muito cuidado aqui, pessoal, porque esse tema ele vai muito para uma área técnica e profissional, mas a Bíblia nos dá respaldo para tudo, igreja. A Bíblia nos dá respaldo para tudo. Então, nós vamos estar aqui respaldados na palavra para a gente estar trazendo a palavra de Deus nesse tema hoje, dentro desse tema hoje. Amém? Então, a nossa introdução diz assim: vencer a ansiedade em Cristo Jesus implica em confiar em Deus, buscar o reino e a sua justiça, buscar o reino de Deus e a sua justiça e praticar a fé. Amém? Então, vencer a ansiedade em Cristo Jesus implica em confiar em Deus. Primeiro, você tem que confiar em Deus. Se você não confia, não vai valer de nada. Não vai valer de nada, né? O que você vai ouvir, né? As promessas de Deus para você não vai valer de nada se você não confiar. Ponto. Isso aí é fato. Você precisa confiar, né? Confiar em Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o que nós falamos agora na hora da oferta, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, busca a vontade de Deus, porque muitas vezes, né, eu, igreja, quando eu vivia fora do propósito de Deus, eu vivia num pico de estresse e de ansiedade que era fora do normal, né? E como eu vivia da música, eu tinha que estar sempre bom para cantar, eu tinha que estar sempre com a minha voz boa, né? Eu cuidava muito bem da minha voz, não comia coisa doce na hora de cantar, evitava coisa gelado e tal, né? Tudo mais, porque eu precisava estar com a minha voz boa, mas mesmo assim eu tive muitos problemas, porque eu vivia muito ansioso, muito estressado, e isso mexia com o meu emocional, e chegava na hora de cantar, eu tinha dificuldade de cantar. Muitas vezes teve um momento da minha vida, na época que eu tinha acabado de entrar no Cleito Camargo, né? E eu travei, igreja, a voz não saía de jeito nenhum, né? E não era problema nas cordas vocais, não era problema de garganta, não era gripe, não era nada, não era garganta inflamada, não era nada, era problema emocional, né? Um pico de estresse, de ansiedade, nada me preenchia, né? Mas por quê? Porque eu estava preocupado com os meus próprios interesses, eu não estava preocupado com o reino de Deus e a sua justiça. Então Deus não tem nada a ver com isso, Deus fala: se você não se preocupa com o meu interesse, com a minha vontade, com o que eu tenho para você, eu não tenho nada a ver com os seus interesses, eu não tenho nada a ver com isso. Igreja? Então com Deus é assim, igreja. Com Deus é muito, o papo é reto, não tem negócio de fazer curva, não. Hoje tem muitos pastores, pregadores aí que ficam procurando palavra, medindo palavra para não ofender a pessoa, para não, né, para não magoar, né? Igual o gatinho que eu vi hoje no Instagram, ontem no Instagram, né? Botaram o gato para tomar colocaram o gatinho para dar banho naquela
na lavanderia, né? Naquela piazinha que lava roupa, né? Acho que é pia mesmo que chama, né? Naquela pia de lavar roupa. E aí colocaram da banho de cuia assim no gatinho. Aí o gatinho falava assim: magoou, né? Então, hoje tá desse jeito, né? Muitos pastores aí estão pregando com sapatinho, sabe? De um jeito aveludado, porque senão magoou. E Jesus, igreja, Jesus, quando ele tinha que falar a verdade, ele falava mesmo. Jesus, João Batista, os profetas, né? Jeremias, Isaías, não tem essa não. Os profetas falavam a verdade de Deus e acabou. Porque é o confronto que vai nos transformar. Se a pessoa fala só o que eu quero ouvir, pega uma criança doente e dê para ele só o remédio que é docinho, só o remédio que ele quer tomar. Aí a criança só vai querer tomar aquele remédio docinho, ele não vai ser curado. Tem momentos que o remédio doce cura, mas tem momentos que tem que ser aquele remédio amargo, né? Então, se for a palavra dura, amarga, que vai curar a nossa vida, Jesus vai dar sempre o remédio que vai curar. Não é verdade? Então, isso é um dos pontos. Se você quer ser, né, vencer a ansiedade em Cristo Jesus, com a ajuda de Cristo Jesus, primeira coisa, você precisa confiar em Deus. Depois, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né, e praticar a sua fé. Porque fé tem que ser praticada. Fé só de boca não adianta. Ah, fulano, você tem fé? Oh, nossa, como eu tenho fé? Vixe, a minha fé, eu tô com uma fé aqui por dentro que você nem imagina. Mas essa fé não tem ação. Você não pratica essa fé. Na hora que o negócio aperta, você desespera. E é o momento de você usar a fé na hora da dificuldade. É na hora que, sabe, chegou o problema e você fala: Deus, agora eu uso a minha fé. É agora que eu preciso usar a minha fé e ver o poder do Senhor agindo na minha fraqueza, né? Mas aí é onde a gente muitas vezes chuta o balde, sai da presença de Deus, desiste de tudo, e Deus não quer isso. E Deus não quer isso. Deus, como eu falei no começo, né, do culto, Deus não conta com os covardes. Deus não conta com os covardes. Todas as pessoas que todos os heróis da fé que a Bíblia nos apresenta, todos eles enfrentaram dificuldades. Davi enfrentou dificuldades para assumir o seu lugar, para assumir o lugar de Saul. Deus, né? Ele enfrentou muitas dificuldades. José, para virar governador, enfrentou muitas dificuldades. Não foi poucas, não. Não foi poucas, não. Se ele sofria dentro de casa junto com os irmãos, né? Quando ele foi para o Egito, não pense que lá também foi moleza, não. Porque tem gente que fala assim: vou sair de perto de todo mundo, vou sair de perto dos meus parentes, vou isolar de todo mundo, não quero ver ninguém, vou para bem longe. Não adianta não, né? José foi para o Egito, foi para bem longe, chegou lá, teve que sofrer também, foi preso. A mulher de Potifar, né, tentou ele, e ele, para não cair no pecado, para não desagradar ao Senhor, ele foi fiel a Deus e foi preso, né? Mas ele saiu da prisão para virar governador. Isso é fé. Isso é fé. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus, se preocupou com os interesses de Deus. O interesse de Deus, a vontade de Deus era o quê? É que ele não pecasse. Então ele praticou tudo isso aqui, ó. Confiou em Deus, buscou a vontade, fazer a vontade de Deus e praticou a fé. Ele foi para a cadeia porque ele praticou a fé. Ele falou: eu vou para a cadeia, mas eu tenho fé que Deus vai me tirar de lá. E Deus tirou, e não tirou para varrer chão, não. Para voltar para a casa de Potifar, não. Voltou para ser governador. É isso, igreja. É sobre isso. É sobre isso, né? Quando nós vivemos pela fé, deixamos os nossos problemas na mão de Deus, Ele resolve. Ele resolve. Não fica preocupado, não. Ah, mas está demorando. Tá bom, não tem problema, não. Não importa o tempo que vai durar. Não importa o tempo que vai durar, né? Entrega na mão do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer, né? Então, dando continuidade aqui à nossa introdução, né? Então, a ansiedade pode ser combatida por meio da oração, da leitura bíblica, da comunhão com os outros crentes, né? O que eu falei aqui, não adianta se isolar, não. Se isolar, o negócio vai piorar. O negócio vai piorar, você vai começar a ver umas coisas estranhas, você vai começar, né, ficar atormentado, perturbado. Então, oração,
leitura da Bíblia, comunhão com os outros crentes. Tenha comunhão com os outros crentes. Não fica, não falei para ninguém porque eu não quero preocupar ninguém. Porque ninguém pode resolver. Não, comunhão. Se preocupe com o problema dos outros e ore, interceda pelos outros. Não ore só por você, não, ore pelos outros. Comunhão, né? Tenha empatia com o outro, tenha empatia com o problema do outro, né? Então, comunhão com outros crentes, né? E a prática da gratidão, igreja. A prática da gratidão também é muito importante. Você praticar a gratidão. Quando você pratica a gratidão, você também vai se libertando ali, te ajuda a se libertar da ansiedade, porque você está tão focado no que está acontecendo, no que já aconteceu, né? Em ser grato. Você está tão preocupado em ser grato a Deus, que aquilo, o futuro não te importa agora. O futuro não te importa agora. Então, a prática da gratidão e o foco no presente, tudo isso vai ajudar você a vencer a ansiedade. O foco no presente. Quando a gente está muito preocupado lá na frente, a gente não enxerga direito o que está acontecendo agora. O foco no presente, né? Então tudo isso nos ajuda, né? Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, quando nós fazemos tudo isso aqui, né? Temos fé, confiança em Deus, buscamos o reino de Deus, né? E a sua justiça, né? A prática da fé, uma vida de oração, de leitura da Bíblia, né? Nem que seja pelo menos um capítulo, um versículo por dia, nem que seja, né? A comunhão com outros crentes, né? Tenha comunhão com a sua igreja, participe dos cultos, né? Interaja no grupo da igreja, sei lá, né? Comunhão, tudo isso é comunhão, né? A prática da gratidão, né? Quando você é grato, mas não é aquela gratidão que você é grato por dentro. Não, você é grato que você quer ter uma ação de gratidão ao Senhor. Você quer ter uma ação, né? Então muitas vezes você quer ter uma ação de gratidão e você prepara um culto de ação e graça, né? Você tem uma ação, né, de gratidão ao Senhor, é isso, né? E quando você foca no presente, aí o que é que acontece? Depois que você faz tudo isso, né, se atenta a isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Ela é uma promessa. A paz que excede todo entendimento, essa paz, ela é uma promessa para todos aqueles que entregam os seus medos e preocupações a Ele. Essa promessa, né, de paz. Mas não é essa paz que você tem de, hoje eu tô de folga, hoje eu tô, né, hoje eu tô de atestado, sei lá, hoje eu tô de férias, né? Não é esse tipo de paz, não. É uma paz que o mundo não pode ter. É uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que o mundo não entende. Essa paz, ela é uma promessa para todos aqueles que entregam os seus medos e os seus problemas a Deus. Então, se você entregou e deixou, não é entregar e tomar de volta, não. Se você entregou e deixou o problema na mão dele, deixou os seus medos na mão dele, essa promessa é para você e Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Se você buscar, né, se atentar a tudo isso que foi falado aqui, que está sendo falado nessa noite, olha, Deus, ele não vai ser falho com você. Deus, ele não vai faltar com a sua promessa na sua vida. Você crê nisso? Então, vamos ler aqui, ó, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha o que Pedro disse aqui, né, na sua carta. Lancem sobre ele, sobre o Senhor, né, toda a sua ansiedade, toda a sua ansiedade. Não é só alguma, não é só o pior, não. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, né? E aqui também em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui a Filipos, aqui, na igreja de Filipos, né? Não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo, pela oração e súplicas, e com oração e com ação de graças. Ação de graça. Ação de graça é você ter uma ação de gratidão. Tem muita gente grato, dizendo que é grato, até escreve lá, né, na rede social, gratidão, mas não está tendo ação nenhuma. Não está fazendo nada, né, para mostrar essa gratidão a Deus, né? E às vezes são gratas a pessoas, mas não são gratas a Deus. Isso aí é da glória ao homem. Pessoas que são, não que você não possa ser grato a alguém que te ajudou, você tem que ser grato também, né? Mas primeiramente você tem que ser grato a Deus, porque é Deus que bota pessoas para nos ajudar. É Deus que bota pessoas para nos ajudar. Quando a pessoa é grata a Deus, Deus move o coração das pessoas para ajudar, né? E aí você é grato a Deus, e aí você também, automaticamente você vai ser grato a essa pessoa também que está te ajudando. Mas primeiro a glória tem que vir para o Senhor, a gratidão tem que vir primeiramente a Deus. Se você dá graças ao homem, provavelmente você não vai mandar glória para Deus quando você primeiro agradece ao homem, né? Porque quando você é grato a homens, né? Você se atenta a agradar o homem, a ser grato ao homem, né? Você entende que aquilo ali foi o homem que fez, e muitas vezes o homem só fez porque Deus tocou no coração. Igreja, quando Deus toca no coração do homem, pode ser o homem do coração mais duro que for, se Deus tocar no coração dele, ele faz. Mas quando Deus endurece alguém, o coração de alguém também, meu amigo, pode ser o coração de manteiga que for, quando Deus endurece o coração, acabou, pessoa trava. Então seja grato a Deus. Quando você é grato a Deus, Deus amolece o coração até do ímpio para te ajudar. Deus amolece o coração até do ímpio para te ajudar. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, né? Com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O que é que você tem oferecido a Deus nas suas petições? Ou você já chega pedindo e não dá graça nenhuma, não tem nenhuma ação, não agrada a Deus em nada, não dá uma oferta para Ele, sei lá, não faz um jejum para Ele. Como é que você tem pedido algo para Deus? Você tem tido uma ação igual o apóstolo diz aqui, ó? E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ponto. É o que ele diz aqui. E com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que é que a fé faz? O que é que essa paz faz? A paz que excede todo o entendimento. O que é que essa paz faz? O que é que acontece com você quando essa paz entra? Essa paz, ela guarda, né? Guarda o nosso coração. Como ele diz aqui, ó: e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Guardará o coração e a mente de vocês, né? E guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. A sua mente vai estar guardada em Cristo e não nos problemas e não na dificuldade. A paz que excede todo entendimento, que é a paz que Deus dá, ela vai guardar o seu coração e também a sua mente. Então é muito poderoso isso aqui, igreja. É muito poderoso isso aqui, né? A pastora Camila até já pregou sobre isso aqui, né? Que fala que tudo está na mente, né? Quando você trabalha a mente, as suas emoções mudam, você controla as suas emoções. É tudo na mente. É tudo na mente. E quando o seu coração, né? O seu coração e a sua mente está guardado em Cristo Jesus, nada pode te deter, né? Você passa a ter o domínio, aleluia, das suas emoções, o domínio próprio, o controle, porque a sua mente está guardada em Cristo Jesus. Agora, se a sua mente não está guardada em Cristo Jesus, tudo vai ser mais difícil. Tudo vai ser mais difícil. Não é verdade? As técnicas ajudam, né? Mas quando tem ajuda de Cristo, quando nós estamos buscando
com a força de Cristo, se torna tudo mais fácil. Se torna tudo mais fácil. Fica mais fácil, né, para aquele que está doente, né? E se for uma situação onde envolve um profissional, até para o profissional também se torna mais fácil, tem mais sucesso, né, quando o poder de Deus está agindo na vida desta pessoa. Amém? Vamos para o segundo banner aqui, onde eu coloquei aqui alguns pontos, né? Pontos que são crucial para enfrentarmos a vida de forma mais leve. Amém? Então presta atenção nos pontos que nós vamos estar falando aqui. Primeiro ponto que eu vou falar aqui é a confiança em Deus, né? Eu vou estar indo mais a fundo aqui nos pontos, alguns eu já falei e outros que eu acrescentei aqui, tá bom? Então primeiro, a confiança em Deus é a fé em Jesus Cristo, né? A confiança em Deus é a fé em Jesus Cristo, e essa fé oferece esperança e segurança, tá? Quando você tem a sua fé em Jesus Cristo, essa fé oferece esperança e segurança, né? Permitindo que a pessoa confie em Deus em vez de se preocupar com o futuro. Amém? Então, quando você confia em Deus, você entrega na mão dele e automaticamente, né? Quando você vai adquirir essa fé, vai produzir em você esperança, segurança, né? Permitindo que você confie em Deus, né? E você confia em Deus ao invés de se preocupar com o futuro. Deixa eu beber um pouco de água. Ok? Então, falando também aqui do ponto de buscar o reino de Deus, né? Que é priorizar o reino de Deus e a sua justiça, significa buscar a sua vontade, né? Buscar a sua vontade e viver de acordo com os seus princípios. Buscar a vontade de Deus implica, né? Significa buscar a sua vontade e viver de acordo com os seus princípios e com seus princípios, o que pode trazer paz e estabilidade. Amém, igreja? Ó, igreja, eu vou dizer para vocês, como eu falei aqui no começo, né? Quando eu estava vivendo fora do propósito, lá como cantor sertanejo, né? Eu não tinha paz, né? Eu não conseguia viver uma vida assim, sabe? Estabilizada emocionalmente. Vivia assim, ó, um pico. Era uma avalanche de emoções que no final estava tudo ruim. No final estava tudo ruim. Mas quando você vive de acordo à vontade de Deus, o reino de Deus, né? De acordo a vontade de Deus, vive de acordo com os princípios de Deus. Aí, igreja, olha, o resultado é a paz. É você viver uma vida de paz, né? Estabilizada, você fica centrado, você está confiante. O pau pode quebrar, você está confiante no Senhor. Você fala, Deus está no controle. Se Deus, Deus, o barco pode até afundar, mas se o Senhor estiver dentro do barco, me afogar eu não vou. Eu vou nadar de braçada porque eu sei que o Senhor está aqui. É isso, igreja. Não é que nunca vai ficar ruim. Pode, em algum momento, pode ser que fique ruim, ou vai ficar ruim. Mas, se você tiver com a sua fé em Cristo, se você estiver vivendo no centro da vontade de Deus, meu amigo, até no ruim você vai dar glória. Até no ruim você vai dar glória, né? Outro ponto também é a prática da fé, né? Praticar a fé, não é só ter uma fé de boca, dizer que tem fé de boca. A prática da fé. A prática da fé é a fé. A fé é um ato, né, de confiança em Deus, né? A fé, ela é um ato de confiança em Deus. Então, se você tem fé, tem que ter uma ação, né? Tem que ter uma ação, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, né? Você precisa praticar a sua fé, né? Ter uma ação, né? Por exemplo, você não sai de casa para conseguir emprego. Aí você fala, eu tenho fé que Deus vai abrir a porta. Mas você não sai de casa para levar um currículo. Você não sai de casa, né, para participar de um processo seletivo. Você quer que a resposta venha na sua mão? Você quer que o profeta venha bater na tua porta?
né? Então, você precisa pôr a sua fé em prática. Você precisa pôr a sua fé em prática, né? Então, a fé em Cristo Jesus pode ajudar a superar a ansiedade, né? Pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, pratique a sua fé. Se você tem fé, procure usar a sua fé. Em algum momento, para estar hoje com a Igreja Nova Aliança com Cristo, fazendo cultos aqui, eu tive que usar minha fé. Porque eu não ia esperar as coisas acontecer do nada. Eu tive que vir para frente e começar a falar do amor de Deus, começar a pregar, começar a orar, né? Começar a fazer cultos. Eu fazia programa de rádio, programa musical. O Senhor falou, vai fazer culto. Chega de programa musical, vai fazer culto. Para de promover cantor, vai promover o meu nome. É desse jeito, igreja. É desse jeito. Por algum tempo Deus abençoou e permitiu eu fazer programa de rádio, né? Eu fazia um programa de rádio em uma rádio lá de Goiás, né? Que essa rádio, ela as pessoas só ouviam ela pelo site, né? Tinha bem poucas pessoas que ouviam pelo site. Tinha um número maior na FM, né? Na FM, pela FM, né? Porque ela era uma rádio também que tinha FM. Tinha, não, eu não sei se ainda tem FM, né? Não sei se ela tá só web agora, enfim, né? Ela já tinha um número ali na cidade, ali na região próxima ali, né? Ali de Goiás, na cidade de Trindade, ela tinha já um número, né? De ouvintes, mas ela online ela não tinha muitos ouvintes, né? Então nós colocamos essa rádio, assim que eu entrei, eu coloquei ela no Radiosnet. Hoje é uma rádio que ela tem mais de 30 mil ouvintes, né? 30 mil ou 3 mil, meu pai? Acho que é 3 mil. Tem mais de 3 mil ouvintes, né? Só pelos Radiosnet, né? Então, para você ver que Deus, ele abençoou por um bom tempo fazendo programa de rádio, mas quando chegou a hora de fazer culto, ele falou, vai fazer culto, né? E eu pus a minha fé em prática, até mesmo para fazer o programa de rádio, eu tive que pôr a minha fé em prática, porque eu nunca tinha feito programa de rádio, né? E o dono da rádio lá falou assim, olha, Deus mandou te dar um programa de rádio, eu não quero nem saber, não sei que programa é esse, não sei como é o nome do programa, não sei que dia é, que horário é, Deus só mandou dizer para você que a rádio tá aí e que ele tá te dando um programa de rádio para você fazer, né? E aí foi onde veio o programa Nova Aliança com Cristo, né? E então foi aí onde tudo começou, mas eu tive que usar a minha fé, pôr a minha fé em prática. Amém, igreja? Então é disso que o Senhor está falando nessa noite. Outro ponto também, a oração e comunhão. A oração e comunhão com outros crentes podem trazer conforto e apoio, além de ajudar a fortalecer a fé. Amém, igreja? Quando você busca estar, né, em oração, né, busca estar em oração e também em comunhão com a igreja, em comunhão com os seus irmãos, isso vai te trazer conforto. Vai te trazer conforto, porque sempre o teu irmão ali vai ter uma palavra de fé para te dar. Ô, minha irmã, não fica assim não. Ô, meu irmão, olha, não fica assim não. Olha, eu também estava passando por isso aí, mas ó, fiz um jejum. Sei lá, alguém vai dar um testemunho, alguém vai falar uma palavra que vai te fortalecer e vai ser bênção. Vai te trazer conforto e também apoio espiritual, né? Não fique esperando só do pastor, não. Não fique esperando as coisas, Deus falar com você em sonho, não. Deus quer usar muitas vezes pessoas próximas de dentro de casa. Deus quer usar pessoas da sua própria igreja. Aí fica você correndo para um lado e para o outro, atrás de profeta, atrás de revelação, né? Então é importante ter uma vida de oração e comunhão, né? Isso também ajuda a vencer a ansiedade. Também, outro ponto é a leitura bíblica. A leitura da palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Muitos cristãos hoje desprezam a palavra de Deus. Até gosta do momento de louvor. Até gosta de ir para a igreja e ver aquela banda bonita tocar. E ver aquele grupo de louvor maravilhoso louvar. Mas na hora da palavra é um enfado, é uma vontade de ir para casa. É uma vontade, sabe? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Pessoas que praticam a leitura da Bíblia
são pessoas que vivem menos preocupadas, vivem menos ansiosas. A leitura da palavra ajuda a nos trazer paz e conforto e esperança. Amém? A palavra de Deus oferece promessas. Primeiro que você vai ler a palavra de Deus, você vai ver muitas promessas ali, né? Na palavra de Deus, ela vai te trazer muitas promessas. Então você já vai, né? Viver ali, aguardar e viver as promessas que a palavra de Deus nos oferece, né? Palavra, promessas e também encorajamentos, né? Que podem ajudar a combater a ansiedade e trazer esperança. Amém, igreja? Quando nós estamos alicerçados na palavra, em oração, nós temos esperança de que tudo vai dar certo. Pode estar tudo desmoronando, você fala, vai dar certo. Vai dar certo. No final, a vitória vem e eu vou contar o hino da vitória. Eu vou contar o meu testemunho. É isso, é sobre isso, igreja. É sobre estar com o coração em Deus, com a mente em Cristo, alicerçado em Cristo. Aí a esperança não morre. A esperança não morre. Pode quebrar o pau, a esperança não morre, né? Outro ponto também é a gratidão e o foco no presente, né? Que eu falei. A gratidão e o foco no presente, né? Praticar a gratidão e focar no presente pode ajudar a diminuir a preocupação, né? Ajudar a diminuir a preocupação com o futuro, né? A preocupação com o futuro, porque você se preocupar com o agora é normal, mas você se preocupar com o que ainda pode acontecer, viva um dia após o outro. Viva o hoje. Se preocupe com um problema para resolver hoje, não com o de amanhã, né? Então, quando você é grato, quando você está focado no presente, né? Isso vai ajudar a diminuir a preocupação com o futuro e a apreciar, vai nos ajudar a apreciar os momentos que Deus nos dá, né? Muitas vezes Deus, ele cria uma situação, no meio do problema, Deus te dá uma oportunidade de você ir para casa descansar. Muitas vezes em meio a um problema, Deus fala, vai para casa descansar, e você aproveita, né, aquele momento que Deus te deu para você ir descansar, né, ou para você viajar, né? Então, quando você é grato a Deus por tudo, eu dou glória a Deus por tudo, hoje não deu para mim trabalhar, mas eu dou glória a Deus por tudo, né? E aí você foca no presente, tá bom. Então hoje eu vou agradecer a Deus porque hoje não deu para eu ir trabalhar, mas eu, né, tô citando coisas aqui, tá, pessoal, né? Não deu para mim trabalhar hoje, então glória a Deus por tudo. Deus sabe o que faz, né, e tal. Então vou focar no hoje. O que é que eu tenho para fazer hoje, né? E aí você foca no presente, você esquece, né, das coisas do futuro, né? E isso ajuda você a apreciar, né, os momentos que o Senhor prepara para nós, igreja, né? Eu me lembro que quando Deus nos ungiu, nós fomos lá para formalizar a nossa unção, né, lá em Mogi das Cruzes, e igreja, nós fomos, né, preocupados só com aquele dia. Nós fomos com dinheiro contado e preocupados só com aquele dia, só no dia da unção. Olha, como será que vai ser? Olha, chegar lá, vamos pro hotel, depois, né, o irmão vai passar lá, vai pegar a gente e tal, né, tem uma entrevista pra gente dar, né, a gente já saiu meio que sabendo o que ia acontecer, mas não como ia ser, né, qual era a programação, mas como ia ser tudo, né? Igreja, nós se preocupamos só com aquele dia. Aconteceu a nossa unção, quando nós saímos da igreja na mesma noite, né, no hotel, Deus nos deu uma viagem na praia, né? Nós fomos para a praia e ali pudemos, né, aleluia, apreciar, né, usufruir daquele momento tão especial e maravilhoso. O Senhor nos deu, igreja. Então é assim que Deus faz. Quando você foca no presente, Deus prepara o futuro, Deus te surpreende no futuro. Deus não gosta de já dar as coisas, de já te falar tudo, não. Deus gosta de surpreender. Eu também, igreja, eu não gosto que as pessoas atrapalhem eu de surpreender, não. Eu gosto de surpreender minha esposa. Às vezes dá errado, né? Às vezes eu tento surpreender e dá errado. Isso eu não vou mentir. Mas eu não sou Deus, igreja. É porque eu não sou Deus, né? Mas Deus ele nunca vai falhar ao nos surpreender. Nunca ele vai falhar. Deus ele
Ele deseja nos surpreender e ele não erra, igreja. Ele sabe. Eu posso não saber tudo que a minha esposa gosta. Minha esposa pode não saber tudo que eu gosto. Mas Deus, ele sabe de tudo, igreja. Deus, ele sabe de tudo que eu gosto. Ele sabe tudinho certinho, né? Ele sabe como é que eu gosto, né? Então, a mesma coisa Deus vai fazer com você. Se você focar no presente, se você for grato e você focar no presente, no que Deus mandou fazer agora, no que Ele está fazendo agora, você vai se surpreender com o que Ele vai preparar para você no futuro. Eu não sei o que você está querendo para o futuro, eu não sei o que é que você está buscando no seu futuro, mas Deus sabe. Mas talvez você não esteja sendo tão grato e não esteja tão focado no presente. Por isso, né, as coisas se tornam mais difíceis e aí vem a ansiedade, aí vem medo, vem as aflições, né, onde complica tudo na vida do cristão, né? Outro ponto também é a nossa fé, né? É a nossa paz, né? A fé não, a paz, né? Quando nós buscamos essa paz, né? Às vezes a gente tá tão preocupado com outras coisas, com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo, né? O mundo tá girando muito rápido, né? Parece que as pessoas estão tendo que correr mais, né? Porque parece que tudo é uma disputa, né? Parece que tudo é uma disputa, né? Então as pessoas estão mais preocupadas em resultados do que estar em paz, não é verdade? E quando você vê alguém falar assim, olha, nada vale mais do que a minha paz, essas pessoas estão certíssimas. Essas pessoas estão certíssimas quando elas se preocupam em buscar a paz, né? Ela não abre mão de viver em paz, né? Então é importante também você buscar a paz de Deus, né? A Bíblia promete a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, para aqueles que se entregam a Ele, né? Como eu já falei no começo, Ele entrega, né? Ele se preocupa em entregar essa paz, em dar essa paz para aqueles que entregam os seus problemas, os seus medos a Ele. Essa paz, né? Essa paz pode ajudar a tranquilizar o coração e a mente. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Mesmo em meio à ansiedade, né? Outro ponto também, compartilhar o compartilhamento da sua fé. Você tem compartilhado da sua fé ou você tem sido omisso? Você tem compartilhado da sua fé ou você tem sido omisso? Deus abençoou, Deus abriu as portas, Deus não tem deixado faltar nada, Deus tem sido maravilhoso na sua vida. Você tem compartilhado a sua fé? Ou você tem sido omisso? Porque isso também é fugir do propósito. O propósito de Deus é que todos nós possamos compartilhar a nossa fé. Se eu estou em Cristo hoje é porque alguém um dia compartilhou a fé dele comigo. Eu tive vários jovens que compartilhou da sua fé comigo na época que eu era jovem ainda. Eu era jovem e já tinha pessoas que compartilhavam da fé deles comigo, né? Então é importante também compartilhar da sua fé, seja no meio da sua parentela, seja no meio do trabalho, na escola, na faculdade. É importante compartilhar da sua fé. Não fique com sua fé, com seu Jesusinho para dentro, só dentro de você, dentro do seu coração, né? Quer ver? Você tem parece que eu falo Jesusinho porque parece que o seu Jesus é tão pequeno que você coloca ele aqui dentro do seu coraçãozinho e você não compartilha com ninguém, que você tem medo dele acabar. Não, o seu Jesus é grande. O seu Deus é grande, não é por você compartilhar dessa fé com outras pessoas, né? Do que Deus fez na sua vida, que a sua bênção vai acabar, que o seu Deus vai acabar, não. Compartilhe da sua fé com outras pessoas, compartilhe. A sua fé pode contagiar outras pessoas, né? A sua fé pode compartilhar, pode salvar outras pessoas, pode contagiar outras pessoas no seu trabalho,
De repente você compartilha da sua fé, aí daqui a pouco fala: ô fulano, eu quero participar do culto da sua igreja, eu quero ir na sua igreja. Olha aí, porque você compartilhou da sua fé. Mas se você for omisso, você vai viver como uma pessoa egoísta. E isso também vai fazer com que você viva uma vida egoísta, uma vida amarga. Pessoas que são egoístas, elas vivem uma vida, né, sem prazer, sem alegria, né? Uma vida, como é que eu posso dizer? Uma vida amarga mesmo. Viver sozinho, a gente ser egoísta é ser amargo. É tão bom compartilhar com as pessoas, né? O que Deus faz na nossa vida, o que Deus tem feito na nossa vida. É maravilhoso. Eu particularmente, eu gosto. Eu amo compartilhar o que Deus faz na minha vida. Eu amo, né? Então, compartilhar fé com outros crentes pode trazer apoio e encorajamento, além de ajudar a fortalecer ajudar a fortalecer a comunidade cristã. Igreja que uns compartilham a sua fé uns com os outros são igrejas avivadas. Mas essas igrejas, pode prestar atenção. Você vai nessas igrejas, né, onde as pessoas são egoístas. Cada um chegou com o seu carrão, deixou lá e tal. E às vezes nem tem carrão nenhum. Às vezes chegou de pé mesmo, mas é porque é egoísta nato. É egoísta nato, é orgulhoso nato, né? Igual como era um tempo atrás, era egoísta, era orgulhoso nato, né? Chegava ali, normalmente dava uma paz do Senhor assim, meio que olhando por cima, né? Essas igrejas, pode ver, a maioria dessas igrejas são igrejas frias. Igrejas frias, onde as pessoas estão mais preocupadas, né, com a roupa, estão mais preocupadas, né, com as coisas terrena, ou mais preocupado com a roupa, com o cabelo do irmão que está lá na frente, ou da irmã que está lá na frente, com o sapato do irmão, com a roupa do irmão, né, com o cabelo da irmã, com o cabelo do irmão, né, está mais preocupado com isso. Essas igrejas são igrejas frias, igrejas onde as pessoas se falam, se comunicam, né, compartilham a sua fé uns com os outros. Essas igrejas, pode ver, essas igrejas são igrejas muito avivadas, igrejas, né, cheias do Espírito Santo, que é como se o povo todo fosse uma corrente. É o verdadeiro corpo de Cristo na igreja. Um corpo onde todas as células estão se movimentando, estão vivas, estão, né, se relacionando junto. Meu cérebro se relaciona, né, com os meus nervos, com os meus músculos. E aí é uma pessoa forte, é um corpo forte. Mas pessoas que não compartilham da sua fé são pessoas mortas, né? E vai ser um corpo morto. Vai ser uma igreja que tem um corpo morto, onde os membros não se interagem, as células não se interagem umas com as outras. Por isso são igrejas frias ou mornas, né? Onde fala que o morno, Deus, ele está a ponto de vomitar, não é verdade? Já estou terminando. Outro ponto aqui também é importante se atentar para o autoconhecimento, também buscar o autoconhecimento. Tem pessoas que eles querem estar isolados do universo, pessoas que não buscam o autoconhecimento, né? Pessoas que não perdoam, né? E por isso estão presas, né? Estão presas a problemas, a situações, né? E não buscam, nem sabem como resolver o problema no foco, porque não buscam conhecimento de nada, vivem isolada, não aprendem nada, não crescem no conhecimento, na graça, não conhece nada, parou no universo, né? Parou no mundo. Então essas pessoas também, elas têm dificuldade de vencer os seus problemas, as suas ansiedades, porque não busca também o autoconhecimento. É importante refletir sobre a causa da ansiedade, né? É importante refletir sobre a causa da ansiedade e praticar o autoconhecimento para identificar gatilhos, né? E assim poder tomar certas atitudes, certas decisões, né, que nós temos que tomar para poder
como é que diz? Vencer, né, um problema emocional ou até mesmo outro tipo de problema, né? Problemas no trabalho, problemas na igreja, problemas no ministério, né? E também a questão do perdoar-se, perdoar a si mesmo. Muitas vezes nós ficamos presos no passado, né? Ficamos presos de repente a uma doutrina de homem, né? Mas quando não nos atentamos a buscar a graça de Deus, a graça que perdoa, e não adianta Deus nos perdoar e nós mesmos não nos perdoar, né? Nós temos que crer que o Senhor, uma vez que o Senhor nos perdoou, se Deus, que é Deus, perdoou, igreja, eu também preciso me perdoar. Eu preciso, né, confiar que eu estou livre em Cristo. Tem pessoas que estão presas no passado. Né? Então, nós também precisamos nos perdoar. Temos que perdoar o próximo que nos ofendeu, né? E temos que também nos perdoar. Não deixe o diabo ficar falando no seu ouvido, né? Te lançando o teu passado. Não deixe que o diabo faça isso com você. Se perdoe, perdoe a si mesmo, né? E também perdoe aos outros. Também perdoar os outros também pode contribuir para a cura emocional. É importante também recorrer a ajudas extras, tá, pessoal? É importante, eu não poderia falar desse tema sem falar que é importante recorrer a ajudas externas, né? Em casos mais graves é importante buscar a ajuda de um profissional, como psicólogos, que podem oferecer apoio e tratamento para a ansiedade, ok? Mas lembre-se que a ansiedade é uma experiência humana comum e é importante buscar ajuda e apoio para superá-la, né? A fé em Jesus pode ser uma fonte de força e esperança nesse processo. Amém, igreja? Então, essa palavra de hoje aqui não é para descartar, para achar que tudo é espiritual, porque tem pastor que acha que tudo é espiritual, né? Ele acha que tudo é espiritual. Não, aqui não é. A gente não descarta, né, da doença emocional, da doença da saúde. A gente aqui não está achando que tudo é espiritual. Não, realmente existe a saúde mental, a saúde emocional existe e tem que ser tratada, mas a gente também tem que buscar fazer isso com a ajuda de Deus, porque não adianta o profissional estar ali, né, fazendo o trabalho dele e a pessoa também não buscar ajuda interna em Deus, né? Então busque a ajuda externa, mas não descarte a ajuda em Deus. Não deixe de buscar a ajuda em Cristo Jesus para você ser bem sucedido, né, no seu tratamento, mesmo ali num tratamento junto com um profissional. Não deixe de buscar o tratamento espiritual, porque isso vai ajudar muito o processo de cura emocional. Amém? Então vamos aqui encerrar citando alguns versículos que podem nos fortalecer nesse momento onde nós precisamos, né, buscar a cura emocional. Nós temos versículos aqui que podem nos fortalecer. Vamos ler aqui, ó, Salmo 23, no versículo 4, que diz assim: o Salmo 23 inteiro é um salmo muito poderoso, tá, pessoal? Eu não coloquei ele todo aqui, mas vocês podem meditar no Salmo 23. Eu e a pastora Camila, no momento em que nós estávamos passando por muitas dificuldades, né, na prova mesmo, estávamos sendo provados ali por Deus, né? Ficávamos muito preocupados, né, com o que ia acontecer. Pastora, a doutora Camila estava desempregada, né? Eu desempregado, a doutora Camila desempregada também, né? A gente precisando, né, de cesta básica, precisando de ajuda da família, né? Nós vencemos
o Salmo 23 foi um dos salmos que nos fortaleceu muito, viu, igreja? A gente declarava o Salmo 23 todos os dias, né? Tanto que o Miguel decorou esse salmo. Ele pequenininho, com acho que 2 aninhos, né? Acho que era 2, era 3 aninhos. Ele já sabia o Salmo 23 de cor, de tanto que a gente declarava todos os dias, de voz alta nós declarava esse Salmo 23, né? Mas eu vou ler aqui apenas o versículo 4, que diz assim, ó: mesmo quando andar por um vale de treva e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando você declara uma palavra poderosa como essa, o diabo ele foge, igreja. O diabo não aguenta você declarar isso aqui. E de tanto você declarar, ainda que você não tenha tanta fé, ou esteja fraco, de tanto você declarar isso aqui, uma hora a palavra vai entrar e vai te fortalecer. E o diabo vai cair por terra, né? E você vai ser mais forte, né? Tem outro salmo aqui também, o Salmo 94, versículo 19, ó. Quando a ansiedade já me dominava, olha isso. Olha o que o salmista diz aqui, ó. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém, igreja? Tudo salmo aqui, ó, para você declarar e se fortalecer. Quero ler aqui também Mateus capítulo 7, versículo 11. Olha o que Jesus disse, ó. Jesus falou isso aqui, ó. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então você precisa crer que Deus é Pai. Creia. Quando você pensar que Deus está longe, que Deus não está te vendo, que Deus te abandonou, lembre que Deus é Pai. Lembre que Deus é Pai e Ele não é um pai terreno. Um pai terreno, mesmo sendo mau, né? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é mau. Não pense que ninguém é bonzinho. O nosso coração é mau, igreja. O nosso coração é mau. Nós não faz bondade por nós mesmos, não. A bondade que nós fazemos é pelo Senhor, é pelo Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Porque se depender da nossa natureza humana, ela é mau. O nosso coração é mau, né? Então por isso que Jesus disse: se vocês, né? Se vocês, apesar de serem maus, Jesus falando aqui que nós somos maus, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu, né? O Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então creia que Deus é Pai e Ele não vai te dar coisa ruim, Ele vai te dar coisa boa, né? E para encerrar, Mateus capítulo 11, versículo 28, ó. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês. Amém, igreja? Então venha, Ele está dizendo: venha a mim. Muitas vezes nós procuramos todos os meios para vencer as nossas lutas, nossas guerras, mas nós não buscamos da forma certa, que é em Deus, igreja. Temos que buscar nele, descansar nele, confiar somente nele, e a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar em nome do Senhor Jesus, agradecendo por essa palavra. E você que está sofrendo, né, de ansiedade, está sofrendo, está tendo crise, né, de ansiedade, né? Busque em Deus também ajuda. Busque em Deus ajuda. Eu tenho certeza que você vai ser, aleluia, vai ter muito mais resultado quando você buscar a ajuda de Deus, buscar, Ele diz aqui, ó: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. E Ele dá, igreja. Ele dá, né? Igual nós testemunhamos aqui na quarta da bênção, né? A pastora Camila Gomes pôde dar esse testemunho aqui, né? Da campanha que nós fizemos, e parece que Deus derramou um bálsamo, né? E o fardo fica mais leve, e a gente passa a caminhar com Cristo de uma forma mais leve, e fica tudo
maravilhoso, igreja. Fica tudo maravilhoso, porque quando o Senhor entra, Ele não entra para brincar. Ele entra mesmo para agir e para abençoar o seu povo e tirar o fardo pesado e dar o jugo dele que é suave e o fardo leve que é dele. E aí fica maravilhoso para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Então você que está passando por isso, creia que Deus está no controle e que a vitória é certa pelo nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por essa palavra poderosa, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. E nós te louvamos por esta palavra e cremos, Pai. Cremos que o Senhor, aleluia, é o Deus que nos livra, Pai. O Deus que nos ajuda a vencer. O Senhor não disse que seria fácil, Pai. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, Pai. Mas o Senhor venceu o mundo e nós venceremos, Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor subiu, mas enviou o Teu Santo Espírito, Pai, para estar conosco, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, seja conosco, Pai, seja conosco. Queremos colocar o nosso problema, a nossa ansiedade em Tuas mãos, Pai. Que caia por terra toda a ansiedade em nome de Jesus. Todo temperamento, meu Pai, aleluia, glórias a Deus. Todo temperamento, meu Pai, aleluia, todo temperamento, Senhor, que não agrada ao Senhor, aleluia, todo comportamento que não agrada ao Senhor, aleluia, todo imediatismo, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. Nós tendemos, Pai, a ser imediatistas, Pai, queremos tudo de imediato, mas nós temos que saber esperar com paciência no Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que nós temos que esperar com paciência no Senhor, ó Pai, aleluia, louvado seja Deus. Então que a paz que excede todo entendimento, Pai, aleluia, habite em nossos corações e possamos vencer as nossas lutas, Pai, aleluia, glórias a Deus, com paciência, Pai, crendo, Pai, que as promessas do Senhor irão se cumprir na nossa vida, e quem se encaminha, Pai, de que essas promessas, aleluia, aconteçam na nossa vida é o próprio Senhor, Pai, que faz as coisas acontecerem naturalmente. O Senhor nos impulsiona, Pai, quando temos que avançar. E o Senhor mesmo nos contém, Pai, quando temos que esperar. É o Senhor mesmo, meu Pai, que fecha todas as portas, Pai, para que nós possamos esperar o tempo oportuno do Senhor para agirmos, Pai. Então nos ajuda, Pai, a administrar, Senhor, as nossas emoções. Ajuda-nos, ó Pai, a administrar, Senhor, a nossa fé, a fazer com que a nossa fé, meu Pai, aleluia, nós possamos pôr em prática a nossa fé no momento em que o Senhor, aleluia, mandar a gente avançar, Pai, que nós possamos usar a nossa fé e não ter medo das adversidades, e não ter medo, Pai, aleluia, do inimigo que se levanta, das dificuldades, das pedras que aparecem no caminho, Senhor. Nós possamos ter esperança, Senhor, aleluia, a nossa fé, a nossa esperança esteja fortalecida em Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. A nossa fé em Deus tem que estar plena no Senhor, igreja, para nós vencermos a ansiedade. Nós não vamos vencer a nossa ansiedade através de comida, através de roupas novas, através, nada, igreja, nada pode fazer vencer as nossas lutas, nossas guerras, né? As coisas desse mundo, coisas materiais, não vai nos ajudar a vencer as nossas lutas. Só Deus pode nos ajudar a vencer as nossas lutas. Só Deus pode nos ajudar. Então confie nele, busque nele, e você terá resultado em tudo na sua vida. Você terá resultado quando você buscar a ajuda de Deus. Aí Ele traça os caminhos, Ele faz tudo ser mais leve, Ele faz os resultados vir de forma mais rápida, e é tudo maravilhoso para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por mais um culto, por mais essa palavra poderosa. Quero estar dando os avisos aqui. Na terça-feira estaremos com o culto de evangelismo online, dando continuidade à série A Essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse. Os irmãos se programem para estar aqui conosco, tá bom? E na quarta-feira, o Quarta da Bênção, tá bom? Quarta da Bênção, a palavra da Quarta da Bênção, pelo YouTube, no canal da pastora Camila Gomes, às 19 horas, irmãos. Não perca
a palavra da quarta da bênção na quarta-feira às 19 horas, tá bom? E no domingo o nosso culto deixa eu ver, culto da família mesmo, normal, né? Glória a Deus. Isso mesmo. Domingo, dia 25, né? Temos aqui o culto da família para edificar a sua vida, culto presencial e online às 19 horas. Tá bom, meus irmãos? Então vamos fazer a oração final e da bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, por este culto maravilhoso, esse culto abençoado, essa palavra poderosa. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, dá-nos uma noite de paz, Senhor. Livra-nos do terror noturno, dá-nos uma semana abençoada. Cura as enfermidades, cura as viroses, cura as pragas. Cura-nos, Pai, de todo o mal, Senhor. Aleluia. Guarda nossa casa, nossa família, nossos filhos, tudo que leva o nosso nome, Pai, e nos proteja de todo mal e abençoa a nossa semana. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estão nas suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.